Olá, hoje em nossa escola estamos inaugurando o Estúdio de Mídias Plínio e para esse evento piloto contamos com a presença do nosso professor coordenador Rangel. E já iniciamos dando uma ótima notícia para vocês. No ano que vem, o professor Rangel será o nosso vice-diretor. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, professor. Obrigado, Zinaldo. Tudo bom? Vamos aí. Professor Rangel, nós temos aqui algumas perguntas que a população, a comunidade da Escola Plínio quer saber do senhor. Então, a primeira pergunta é: no ambiente de trabalho, professor, muitas vezes nós trabalhamos, mas nós não nos conhecemos na intimidade, no dia a dia. Então, eu gostaria de saber sobre as suas origens, onde você nasceu, irmãos, família, enfim, conte um pouquinho da sua história para nós. Pois é, Zinaldo. A minha origem é do Rio de Janeiro e muita gente faz confusão. Acha que por ser do Rio de Janeiro eu sou carioca, mas na realidade não. Eu sou fluminense porque nasci no estado do Rio de Janeiro. Quem nasce na capital do Rio de Janeiro, então é carioca. E fluminense de Campo dos Goitacazes. Fica lá no norte fluminense. Eu sou originário de uma família com 10 irmãos. 10 irmãos? 10 irmãos, sendo que um já é falecido, mais velho, E estamos agora nessa expectativa assim, só eu que vivo para o estado de São Paulo. Na realidade, tem um irmão que mora no Rio de Janeiro mesmo, Esse é um pouco mais bem de vida, vamos dizer assim, então ele fica sempre migrando do Rio para Campos e assim por diante, mas os outros irmãos, os 8, os 7, já estão tudo em Campos, tudo trabalhando lá. Então toda a sua família é originária de Campos? Originária de Campos, coisa cá. E seus pais, professor Rangel? Conta um pouquinho sobre eles para nós. Então, meus pais, eles são de Campos mesmo, Tem um pouco de origem indígena, com negro, o que a gente chama de mameluco, e minha mãe é de origem meio que portuguesa, a família é de Portugal, Mas chega aqui e teve muito tempo em Campos, quase que já perdeu aquela intimidade com a Europa e tudo, e se juntou, os dois se amaram e acabou criando essa família imensa aí. Uma família grande, professor? Família grande. Que legal. Então vamos lá. Você é professor de filosofia. De onde surgiu essa escolha e como foi a sua carreira, a sua trajetória na educação, enfim, na sua vida até aqui? Então, na realidade, eu comecei o ensino médio fazendo cursos de mecânica na Universidade Federal, lá em Campos mesmo. É uma escola técnica que a universidade oferecia essa escola. E eu comecei, mas era um sonho do meu pai, na realidade, era um sonho do meu pai de poder ter um filho formado nessa escola. E eu era o único, assim, a esperança dele. Só que ele veio a falecer na época, E aí eu falava assim, não, eu vou realizar o sonho do meu pai. Então fiz diversas vezes os exames, que naquela época, para a gente passar para essa escola, a gente tinha que fazer o exame. Eu fiz o exame, passei, mas acabei ficando só 6 meses, porque logo teve um despertar vocacional para ir para o seminário. Aí eu em contato com os padres lá da minha terra e acabei indo para Juiz de Fora e fazer todo o ensino médio, que hoje nós chamamos de ensino médio. Fiz o ensino médio, passei na Universidade Federal de Juiz de Fora fazer filosofia e depois vim parar em Tietê para fazer uma etapa do nosso curso, que se chama noviciado. Aí fiquei no noviciado aqui, depois retornei para Belo Horizonte para continuar os estudos na teologia, mas aí eu larguei os estudos, o seminário, e voltei para Tietê, onde eu casei. E a princípio em Tietê eu comecei trabalhando no depósito de uma firma grande aqui na cidade, chamada Cibelar,
E aos poucos eu fui entrando mesmo na minha área, que é a área educacional de filosofia. E fui começando a pegar algumas aulas aqui no Plínio, né, como professor eventual, e depois acabei firmando aqui, e hoje eu estou há 32, vai completar 32 anos nessa escola. São 32 anos de dedicação a essa escola. Isso. Nossa, é uma história muito bonita, professor. Então, olha, é uma das perguntas que mandaram aqui para nós sobre a sua vida enquanto seminarista. Conta para nós um pouquinho mais detalhado como que foi esse chamado de Deus que você teve no coração. Então, eu estava no grupo de jovens, né? Eu era um dos coordenadores do grupo de jovens, e lá hoje chama Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campos, onde tem os padres redentoristas, e naquela época a gente chamava de convento dos padres. E eu tinha muito contato com eles, né? E a partir daí, com essas conversas, vendo o próprio trabalho dele, trabalho de missão e tudo, é que deu esse despertar para ser um dos redentoristas. E aí eu conversando com o padre lá, ele me deu o encaminhamento para entrar então no seminário. Quantos anos, professor? Eu tinha 17 anos. 17 anos, era um menino. Era um menino, então quando você foi para a igreja para ser seminarista, 17 anos. 17 anos. Então você tem uma vida muito longa dedicada a Deus. Sim. Tá. Então, professor, olha, nós sabemos que você atua diretamente na igreja. Conte para nós aqui como que é essa sua experiência junto à comunidade, trabalhar junto à comunidade. Então, os meus estudos que eu tive no seminário ajudou bastante, né? E ajuda ainda até hoje no desenvolver dos trabalhos, pelo menos dentro da paróquia. Hoje eu coordeno o CPP, que é o Centro de Pastoral da paróquia. Eu também participo do grupo que faz a catequese dos adultos, e também eu coordenei o ano chamado Ano do Laicato, né, que o Papa ele anunciou que a gente iria fazer o Ano do Laicato, e o pároco me pediu para desenvolver esse trabalho, né, um trabalho com os leigos. E nós estamos aí até hoje, participo do Coral dos Homens, dentro da própria paróquia, e a gente vai fazendo esses trabalhos assim, ajudando o próximo. Que legal, professor. É muito bom saber que nós, aqui da Escola Plínio, os nossos alunos da Escola Plínio, são atendidos por um professor coordenador, agora, posteriormente, em 2022, como vice-diretor, um homem de Deus. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre educação, que é aquilo que você atua diretamente aqui nessa escola. Na sua visão, como a educação do nosso país deve ser? Que desafios ela ainda precisa enfrentar para termos uma educação de qualidade? Eu lembro sempre de uma teoria dos filósofos da educação, chamado Ivan Illich, e quando eu dava aula, comecei dando aula aqui no Plínio para os professores que estavam se formando em magistério ainda, eu falava para eles assim, que de uma certa forma eu apoiava a ideia do Ivan Illich, que era uma ideia de descolarização da sociedade. Ou seja, existia a escola, existia o prédio, existiam os professores, e a gente fazia um trabalho de que trazia os alunos a responsabilidade pelos seus estudos. Então ele vinha, para ter mais ou menos simplificado a ideia, assim, eles vinham nas primeiras semanas, o professor anunciava qual era o conteúdo que ele iria passar, deveria estudar naquele semestre, colocaria alguma bibliografia e já colocava o esquema assim, olha, tais semanas vai ser a semana da avaliação. E o aluno então iria para casa com todo aquele material para estudar. Tendo dificuldade de estudo, ele viria para a escola porque saberia que iria encontrar o professor aqui, o professor estaria de plantão na escola por 8 horas e
ele pegava, tirava qualquer dúvida com o professor atendia ele prontamente. E quando chegasse o final do semestre, ele viria e faria então as avaliações propostas e depois teria o resultado se ele iria dar continuidade aos seus estudos no semestre seguinte. Apoio muito um pouco essa teoria, mas diante da realidade que nós tivemos, diante da mudança brusca que teve na sociedade, e a gente vendo um pouco essa imaturidade dos nossos alunos, eles ainda não se sintam seguros para ter um caminho assim. Perfeito, professor. Olha, fico feliz de ouvir essas suas palavras aqui na nossa escola. Nós passamos por um período, estamos ainda enfrentando um período entre pandemia e pós-pandemia. Como foi para o senhor fazer a coordenação pedagógica da Escola Plínio nesse período, um período novo para o senhor? Primeiramente, não foi fácil, né? A gente teria que se reinventar a uma nova etapa aí da educação. Para aqueles que ainda não tinham habilidades da tecnologia, quase que forçosamente teria que ter essa habilidade para poder, pelo menos, trabalhar com a tecnologia à distância, de ficar em casa, de mexer com o notebook, mexer com os programas, entrar em sites e fazer pesquisas para apontar para os alunos. Em relação aos alunos, também há essa dificuldade, porque os nossos alunos, alguns têm essa facilidade, mas muitos, por exemplo, não têm celular, moram em sítios, e aí como é que a gente vai fazer? Trabalha morando em sítio, não tem contato com a internet, não tem celular, como é que eles iriam acompanhar o trabalho? Então, foi um trabalho árduo, um trabalho duro, contando com a colaboração dos colegas também, né, da própria equipe gestora da escola, fazendo a chamada busca ativa desses nossos alunos, e até hoje nós estamos na busca ativa, fazendo com que esses alunos venham para a escola e possam estar caminhando junto com a gente. Perfeito, professor. Foi tempos difíceis mesmo para todos, né? Agora, 2022, nós vamos iniciar o novo ensino médio na Escola Plínio. Como o senhor está vendo essa questão hoje da implantação do novo ensino médio aqui na Escola Plínio? Na realidade, em todo o estado de São Paulo, né, o novo ensino médio que está apontando aí. É uma grande oportunidade de nossos alunos, pelo menos aqueles que não tiverem a condição de assumir um curso de faculdade e tudo, pelo menos sair com um direcionamento do ensino médio para o campo de trabalho, né? E cada um, então, vai para esse campo de trabalho de acordo com a sua opção, com a sua escolha, com a sua vontade. Perfeito, professor. Nós estamos chegando na fase final do nosso diálogo, da nossa entrevista aqui, e gostaria agora de compartilhar com todos uma novidade, uma excelente novidade. Nós estamos concluindo na Escola Plínio o nosso novo laboratório de informática, e que eu tenho o prazer de informar ao senhor que esse laboratório levará o seu nome, Professor Washington Pacheco Rangel, em homenagem a tudo que você já fez por esta escola em vida, porque você é um dos propulsores desta escola na questão de tecnologia. Parabéns, professor. Eu agradeço muito ele, agora você me pegou. Mas muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos o senhor por tudo que tem prestado. Então, diante de tudo isso, né, eu coloco assim, praticamente eu estou perto da minha aposentadoria, mas uma coisa que eu desejo é que continue trabalhando pela educação, não dentro da escola, fora da escola, em outro campo, tudo bem, mas
aquilo que eu vivi, a minha vida aqui em Tietê, foi pela educação e espero continuar pela educação. E todos aqueles que ainda precisarem de mim, de uma conversa, ou até mesmo dos próprios serviços, eu sempre estarei à disposição. Muito obrigado, agradecemos a sua presença e fechamos com Plínio, seriedade e tradição.